Graça e paz, eu sou o pastor Márcio. Nós estamos aqui em mais uma videoaula de teologia sistemática, do módulo de introdução à teologia sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Você é convidado a continuar participando conosco nesta aula. É uma aula para os alunos do Instituto Bíblico, do curso de Teologia à Distância. Mas você que está aí assistindo pode continuar acompanhando conosco. Para os alunos, a gente está na página 120. Essa é a última aula que nós teremos do curso. A gente vai fazer um apanhado aí do restante da apostila, na expectativa de trazer para você um melhor entendimento com relação ao que a Escritura é no que diz respeito à sua inspiração. Essa última parte da introdução à teologia sistemática é sobre a revelação especial e a Escritura. Nós já falamos na aula anterior sobre a revelação geral, que Deus se revela através da criação, Deus se revela através da providência, do seu governo sobre toda a criação, se revela através da consciência humana, de tal forma que ele se manifesta aos homens, como diz o Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No entanto, a revelação geral não é suficiente para revelar o plano redentor de Deus, não é suficiente para revelar Cristo a nós, e por esta razão, então, nós temos a revelação especial. Porém, é importante dizer e reafirmar que a revelação especial ela já ocorria antes da queda. Ela não foi inserida por Deus por causa da queda. Antes da queda, Deus falava com o homem, como nós temos o registro lá em Gênesis de 1 a 2, e mesmo com a queda, nós vemos Deus ali falando com Adão e com Eva. A diferença é que a revelação especial com a queda, ela toma um caráter redentivo, que não tinha antes, porque o homem era perfeito e não havia necessidade de redenção. Mas com a queda, a revelação especial ela toma esse caráter redentivo. E aí, nós precisamos entender algumas diferenças entre revelação especial e a Escritura. Mas antes de falar dessas diferenças, é importante eu dizer já, nesse primeiro momento, que a Escritura ela é o registro inspirado da revelação especial. Essa expressão que eu utilizei aqui, o registro inspirado, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque no início desse módulo, nós estudamos sobre o pensamento dos liberais, como eles entendem a Escritura. E a defesa que eles fazem é que a Escritura não é o registro inspirado da revelação de Deus. A Escritura é o registro da experiência religiosa judaico-cristã. Portanto, significa que a Escritura não é um livro da revelação, porque Deus não se revela, Deus está numa outra dimensão, como eu expliquei várias vezes. Agora você vai entender, você que é aluno do Instituto, e tem acompanhado na apostila, nas aulas, nas discussões dos fóruns, você vai entender o porquê que nós gastamos tanto tempo falando sobre os períodos de desenvolvimento da teologia, falando sobre Immanuel Kant, iluminismo, sobre o liberalismo teológico, porque agora você vai compreender que todas essas concepções erradas, elas têm que ser desconstruídas com um entendimento correto que a própria Escritura dá acerca dela mesma. Então, dentro dessa visão, nós podemos ver que há uma separação entre Escritura e revelação especial em algum aspecto. Mas também, em outro sentido, você vai ver que nos livros de teologia sistemática, às vezes é mencionada a Escritura como revelação especial e falando também da revelação especial de Deus através das comunicações de Deus. A gente falou sobre isso na aula anterior, que Deus se revelou através de teofanias, ou seja, manifestações dele, como a sarça ardente, comunicações diretas, Deus falando, milagres, e os próprios eventos históricos, a abertura do Mar Vermelho, as pragas no Egito, a coluna de fogo, e assim por diante, foram revelações especiais de Deus. E a maior de todas
é Cristo, que é o próprio Deus encarnado, é o clímax dessa revelação, como diz lá em Hebreus capítulo 1, que Deus falou de muitas maneiras e muitas formas através dos pais e dos profetas, e nos falou agora, por último, através do Filho, o qual é o esplendor da sua glória. Então, esse conceito é nós entendermos que, em certo sentido, sim, a Escritura é a revelação especial, e não estou negando isso, e as duas, a revelação especial, teofanias, milagres e comunicações diretas, elas, por vezes, são mencionadas igualmente com a Escritura. Só estou querendo clarear para você esse entendimento. No entanto, há uma diferença entre elas. Por exemplo, na apostila eu faço aí um gráficozinho, um quadro, onde eu mostro Êxodo, capítulo 17, verso 14, e capítulo 34, verso 27. Nesse texto, nós temos aí Deus se revelando a Moisés. Lá em Êxodo 17, 14, está assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Nós temos aqui a revelação especial e a Escritura. Porque, olha só, o texto diz, então disse o Senhor. Onde está a revelação especial aí? Deus falando a Moisés, comunicação direta. Ele falou a Moisés. E falou o quê? Para Moisés registrar o que ele tinha dito acerca de Amaleque. Portanto, você tem Deus falando, revelação especial, que é o aspecto da comunicação direta, e você tem também o livro, o registro da revelação especial. Então é para você entender o processo aí da diferença entre as duas situações. Deus falando, comunicação direta, e Moisés registrando por ordem de Deus, que é o livro, que é a Escritura. A gente vê isso também em Êxodo 34, verso 27. É apenas para exemplificar vários outros textos. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor, aí continua o texto. Então, olha só, Deus, e disse o Senhor, comunicação direta. Isso quer dizer o quê? Que é revelação especial. E Deus falou para ele escrever, registrar. O registro é a Escritura. Essa é a questão. E aí tem outros textos aqui, escreve isto para memória no livro. Isso quer dizer o quê? E quando Deus ordena Moisés escrever, ou quando Deus ordenou os profetas escreverem, os apóstolos inspirados por Deus, significa que a Escritura, sendo o registro inspirado da revelação especial, ela foi produzida, em além de outros aspectos, ela foi produzida para ser um registro permanente da revelação especial. É para memória, ou seja, é para nós termos acesso àquilo que Deus quis que fosse registrado, sobre aquilo que Ele revelou a nós, através dos profetas, através das teofanias, através dos milagres, através das comunicações diretas, para que nós pudéssemos, tendo esta revelação registrada, permanente, pudéssemos interpretar aquilo que Deus revelou. Então a Escritura, ela é diferente nesse sentido aí que eu estou mostrando. Ela é o registro permanente da revelação especial. No entanto, a Escritura também é a revelação especial, porque ela é inspirada. Ela não é simplesmente um livro de ata registrando aquilo que foi feito, uma crônica, como os cronistas faziam com os reis. Mas ela é um registro sobrenatural da parte de Deus, e por isso ela tem caráter especial, ela é uma revelação especial. Então isso é importante nós entendermos. Outra coisa que nós temos que compreender é que, em certo sentido, também, a revelação especial e a Escritura, elas são idênticas, no sentido de que ambas é revelação de Deus. É o que eu acabei de dizer. As duas revelam Deus, tanto a revelação especial como a Escritura. A Escritura, já disse também, ela é o registro de toda a revelação de Deus, que Deus quis que fosse registrada. E o propósito da Escritura é eternizar a revelação. Ela vai então tornar eterna aquilo que Deus revelou. Mas é importante dizer também
que o que nós temos nas Escrituras não é toda a revelação especial. Deus falou muitas maneiras e formas, Deus comunicou de muitas coisas e fez muitas coisas que não estão registradas nas Escrituras. O que está na Escritura é somente aquilo que Deus quis que fosse eternizado, aquilo que fosse mantido permanente para todas as épocas. Mas Deus falou muitas mais coisas. Por exemplo, João fala isso no final do livro, do Evangelho, que Jesus ele fez muito mais sinais, mas aqueles que ele registrou foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ele fala até mesmo que, é lógico que ele fala uma metáfora ali, ele fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, não caberia nos livros do mundo inteiro. Então isso só quer dizer o seguinte, que Jesus falou muito mais coisas, ensinou muito mais coisas, fez muito mais coisas, além do que está registrado nos Evangelhos. Mas o que está registrado nos Evangelhos é o que nós precisamos saber sobre o que Jesus fez e ensinou. E isso não é só com relação a Jesus, mas em relação a toda a revelação de Deus na Escritura como um todo. Agora, já feita essa questão discernindo aqui sobre o que a diferença e as semelhanças entre revelação especial e a Escritura, nós vamos agora falar da inspiração da Escritura. Nós vamos falar dela por quê? Porque há uma negação dos liberais de que a Escritura é inspirada por Deus, como eu já expliquei nas aulas anteriores. Então Deus não intervém, Deus não se revela, e a Escritura é o registro da religiosidade judaico-cristã. Para os bartianos, que seguiam Karl Barth, ou neo-ortodoxia, a Escritura contém a palavra de Deus. Então ela é palavra de Deus na medida em que ela revela a nós alguma coisa da parte de Deus. Esses conceitos todos foram construídos a partir do iluminismo, como eu já expliquei, mas até ao século XIX, no início dele, não havia qualquer questionamento acerca da inspiração das Escrituras. Era uma aceitação total no cristianismo, mas isso começou a ser desconstruído por causa do racionalismo. Mas nós acreditamos pela fé, e a fé não é um salto no escuro. Quando eu digo fé, é conhecimento de Deus a partir da Escritura. Nós temos a certeza de que a Escritura é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela diz que é, e nós cremos que ela diz e testemunha fielmente aquilo que é real. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 3,16 que os profetas, ao falar desses assuntos, como de fato, aí fala 2 Pedro 3,16, Pedro está falando acerca das distorções das Escrituras, e ele fala que as Escrituras são distorcidas para a destruição desses hereges e deturpavam o que Paulo escrevia, como também as demais Escrituras. Ele então vai colocar os escritos de Paulo na mesma categoria das demais Escrituras, ou seja, o que Paulo escreveu também era Escritura. O que eu quero mostrar com isso é que os apóstolos reconheciam que os seus próprios escritos também compunham as Escrituras. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 21, diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele disse então que os profetas não falaram da parte deles mesmos, mas falaram da parte do Senhor, e eles falaram movidos pelo Espírito Santo. A ideia de movidos aqui, esse verbo é como um barco à vela em que o vento vai conduzindo ele a mar aberto. Então a ideia é que o Espírito Santo conduziu esses homens a escreverem aquilo que realmente manifestava a revelação de Deus a nós. A Bíblia, ela é inspirada, ela é o produto inspirado, ou seja, a Norman Geisler vai fazer uma diferenciação para entender o seguinte, que Deus é o causador da inspiração, ou seja, a Escritura, se você pegar lá
2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. A palavra inspirada lá no grego é respiração, é sopro. Então é o sopro de Deus. Quando você vai lá em Gênesis, você vê que Deus fez o homem da terra e ele soprou nele fôlego de vida. A ideia é essa, que Deus soprou, a escritura é o sopro de Deus. Por isso ela tem vida, porque ela é a própria respiração de Deus. Quando Pedro fala lá em 2 Pedro 1,21, ele fala, como eu expliquei agora há pouco, que eles foram movidos pelo Espírito. Ou seja, então Deus é o causador da inspiração. E os homens foram instrumentos de Deus para essa inspiração. E a Escritura é o produto da inspiração. Então veja só, Deus é o causador da inspiração, é Ele que moveu, é Ele que respirou, é Ele que soprou. Os homens, os profetas, os apóstolos foram instrumentos de Deus para a inspiração. E a Escritura é o produto final de tudo isso, desse processo. É isso que Norman Geisler vai dizer. E aí nós temos na apostila aí também a questão de que os profetas tinham a consciência profética. Eles, por exemplo, em Amós 3, versos 7 e 8, Amós diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós está dizendo que Deus, quando ia fazer alguma coisa, ele falava antes por meio dos profetas. O que ele quer dizer com isso? Os eventos históricos no Antigo Testamento, também no Novo, eles eram revelações de Deus também. Por exemplo, eu já expliquei o evento histórico lá de Deus libertar o povo de Israel do Egito, aponta para a nossa libertação através de Cristo do império das trevas. A peregrinação do povo aponta para a nossa peregrinação. Todos esses eventos históricos e outros, dilúvio é um evento histórico, ele aponta para o juízo final. A Sodoma e Gomorra são prévias de uma consumação. Então esses eventos históricos, se eles ocorressem sem que os profetas falassem alguma coisa, eles não seriam entendidos. Não teria revelação a partir deles. Era necessário que os profetas primeiro falassem sobre eles, para que então, depois, ao acontecer o evento, fosse entendido que eles ocorreram porque Deus falou por meio dos profetas que eles ocorreriam. E depois, normalmente, os profetas explicavam aquele evento depois. Aí você pode dizer, o dilúvio, por exemplo, quem é que Deus usou para falar? Foi Noé. Então você vai ver que cada evento, Moisés e todos foram usados por Deus para proclamar. Então Amós está dizendo que os profetas, Deus não fazia nada. Não é que Deus pedia permissão aos profetas, mas Deus utilizava dos profetas como processo de revelação. Porque o evento só não seria suficiente para a revelação. Era necessário que Deus comunicasse aos profetas, para que os profetas comunicassem ao povo os eventos, falando que a Síria seria destruída, que a Babilônia, e assim por diante. Os eventos históricos, não só com Israel, mas com toda a humanidade, tinham que ser antes profetizados pelos profetas, como, por exemplo, o maior de todos os eventos históricos, que é a encarnação do Verbo de Deus, que é Cristo. E ele foi profetizado pelos profetas em todo o Antigo Testamento. Não só a sua encarnação, como a sua morte e ressurreição. E a consumação que ainda ocorrerá. Então tudo isso Deus vinha falando já desde Gênesis 3,15 sobre a vinda de Jesus, para preparar esse ambiente todo por meio de revelações, para que quando ocorresse o evento não tivesse dúvida alguma disso. É isso que Amós está dizendo. E os profetas tinham essa consciência profética de que Deus estava falando por meio deles. Por isso você vai ver que os profetas falavam assim, diz o Senhor, com toda a autoridade, porque eles tinham essa consciência profética. Outro aspecto também importante é a unidade profética. A Escritura é uma unidade. Você não pode olhar para a Escritura
é um caráter da inspiração, olhar para os livros como sendo separados e sem conexão alguma de mensagem. As mensagens nos livros, elas se conectam e elas se ampliam. Seria assim, quando você olha para as profecias do Antigo Testamento, imagine que elas são como um arquivo zipado, né, que você vai compactar em um arquivo vários outros arquivos que trazem informações e você vai abrir vai descompactar aquele arquivo e vai abrir outros arquivos que vão complementar tudo. Então as profecias do Antigo Testamento são zipadas e elas vão sendo ampliadas e abertas, e no Novo Testamento ela é interpretada. Então há uma unidade de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver que toda a Escritura ela tem esse aspecto de unidade. Você vê que em Gênesis começa falando que Deus plantou um jardim no Éden e termina a Escritura falando que Deus edificou uma cidade. Você então tem essa revelação progressiva em que Deus agora vai ter comunhão com o seu povo, mesmo depois da queda, por meio de um segundo Adão, que é Cristo Jesus. Isso é um exemplo apenas para você entender melhor. A inerrância das Escrituras e suas implicações. Nós acreditamos, como reformados, que a Escritura não tem erro. Não significa que os copistas não tiveram algum erro na cópia, mas no sentido não que comprometesse o conteúdo das Escrituras. São erros insignificantes de data ou de alguma conjunção, alguma coisa que não interfere em nada no que diz respeito à inerrância. O Senhor Jesus usou cópias, os apóstolos usaram cópias do Antigo Testamento e sempre referiam-se a essas cópias dos originais como sendo a Escritura, e eles nunca trataram diferente. Então esse é um aspecto que não dá para a gente abordar muito aqui devido ao tempo, mas apenas para você entender que a inerrância das Escrituras é o reconhecer isso, que a Escritura ela não tem erro no que diz respeito à sua mensagem, à sua unidade, e os erros de copistas, que poderíamos fazer um outro curso aqui só sobre isso, porque é bem abrangente, mas você entender que nós não temos os originais das Escrituras, isso não teria nem como ter, porque o material não sobreviveria tanto tempo assim, mas nós temos cópias desses originais, tanto do Antigo como do Novo, e são milhares. E o próprio Senhor Jesus, como eu disse, a prova maior disso é Jesus, os apóstolos, que usaram essas cópias como autênticas e como escritura. Jesus foi na sinagoga, abriu o rolo do livro do profeta Isaías e leu. E ele e era cópia ali, não era original do livro de Isaías. Então, isso não interfere em nada. E esses erros que ocorreram são pequenos, são insignificantes e não interferem em nada na inerrância das Escrituras. Mas os liberais pegam isso, os bartianos, e fazem disso um monstro para tentar desqualificar as Escrituras. A própria Escritura, ela testemunha acerca da sua inspiração. Como eu disse um pouco, os profetas falavam: assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio a mim, assim diz o Senhor Jeová, mostrou-me, e assim por diante. Sem contar as várias outras passagens no Novo Testamento, como a de Pedro, que eu falei, e outras, Paulo, falando que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não vou me deter nisso, porque eu já comentei, então você pode ver na apostila, os textos estão aí, para poder demonstrar esse testemunho interno das Escrituras acerca da sua própria inspiração. Agora falando um pouco sobre a natureza da inspiração, como que isso ocorreu, como que foi. Primeiro aspecto, entender que Deus utilizou de homens para escrever, e não poderia ser diferente, né? Ele tinha que usar homens mesmo, e até o argumento de críticos é que a Bíblia não é palavra de Deus porque usou homens. Eu queria que usasse o quê? Um animal, um boi, um cavalo. Tem que ser um homem mesmo, homens. Mas homens que, não que homens que fossem perfeitos, mas homens que foram separados para essa função, e que no momento em que Deus falava com eles, eles então usavam, movia esses homens, eles registravam aquilo que Deus revelou. É importante dizer que os homens que Deus usou, os profetas, os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles não eram inspirados permanentemente. Você pode ver, por exemplo, se você olhar lá, Daniel 9, você vai ver que tem a oração de Daniel, que ele interpreta
os 70 anos lá, que Jeremias falou que o povo ficaria no cativeiro, e o povo ficou mais de 70 anos no cativeiro. E ele entendeu que estava se cumprindo já aquilo lá, e ele faz aquela oração bonita, mas em seguida, lá, depois você lê o texto, você vai ver que o anjo Gabriel desce, e aí o arcanjo, e depressa, e diz para ele que a interpretação dele estava errada. E que não era 70 anos, mas aí ele vai dizer a forma correta de interpretar o texto. Ou seja, Daniel estava sujeito a interpretar um texto de forma errada, mas isso não quer dizer que o desqualificava como escritor da Escritura, como instrumento de inspiração. Significa apenas que a inspiração não era algo permanente, ou seja, tudo que Daniel falou, que Paulo falou, em todos os momentos estava certo e tinha que ser recebido como mandamento. Mas no momento em que eles escreviam a Escritura, no momento em que eles eram usados pelo Espírito de Deus para transmitir a revelação, sim, aí é boca de Deus. Eles falavam exatamente aquilo que Deus estava ordenando. Aí há as teorias acerca do processo ou da natureza da inspiração. Alguns entendem, no meio reformado, inclusive, o que se dizem reformados, entendem que a inspiração foi mecânica. Que quer dizer o quê? Que Deus simplesmente ele usou esses homens como ditando para eles, ou usando não os seus talentos, as suas angústias, as suas dúvidas, como a gente vê nos Salmos, mas assim, mecanicamente eles foram utilizados. Eu vou fazer uma comparação meio que radical aqui, mas apenas para você entender. É como se eles entrassem em transe, como Chico Xavier entrava lá e transcrevia aquelas coisas lá. Mas não, Deus não fez dessa forma. Deus usava esses homens conscientemente, e eles estavam conscientes dessa, como eu falei agora há pouco, consciência profética, e Deus não isolava a sua personalidade, o seu estilo literário, as suas angústias. A gente vai ver mais para frente isso aí. Mas a inspiração mecânica, ela não cabe dentro do pensamento bíblico acerca da natureza da inspiração. Outro pensamento também, passando bem rapidamente sobre isso, é a inspiração dinâmica. Como seria isso? É o outro extremo. Se a inspiração mecânica é que Deus ditou e manipulou os autores da Bíblia, a dinâmica é como se os autores bíblicos fossem apenas influenciados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito. Eles não foram diretamente movidos pelo Espírito, como Pedro diz, mas eles foram apenas influenciados. E aí eles tiraram as suas próprias conclusões e sobre essa influência eles escreveram a Escritura. Isso é completamente contrário ao que diz a Escritura. A posição reformada em relação à Escritura é que ela é plenária, ela é orgânica, ela é verbal e sobrenatural. São esses aspectos que nós reformados defendemos. A Escritura ela é plenária, a inspiração é plenária. Como? É plenamente inspirada, ou seja, todas as partes da Escritura foram plenamente inspiradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo diz. Não há nenhuma parte dela que não tenha sido inspirado pelo Senhor. Então, todo reformado vai compreender, entender, defender que a Escritura é plenamente inspirada por Deus. Não há parte alguma dela que não seja. Nesse sentido, você não pode considerar uma parte da Escritura mais importante do que a outra. Por exemplo, você achar que genealogia é menos importante, menos inspirado do que uma palavra profética de Isaías. Ou que o que Jesus falou, como aquelas Bíblias em vermelho lá, quando Jesus falava, e aí como se aquilo que Jesus falou era mais Escritura, mais inspirado do que o que o apóstolo lá registrou e o que outros falaram. Não, toda a Escritura é plenamente inspirada e toda ela é autoritativa, porque ela é plenamente inspirada. Outro aspecto que nós reformados acreditamos é que a inspiração ela é orgânica, no sentido de que Deus atuou organicamente nos homens. Isso é para contrapor a visão da inspiração dinâmica, que o Espírito Santo estaria só influenciando os apóstolos, os profetas, na composição das Escrituras.
Não, a visão reformada é orgânica e não é mecânica também, como pensavam lá que Deus manipulou lá os autores, mas orgânica no sentido de que Deus, o Espírito Santo de Deus usou os dons, os talentos, a compreensão desses homens sem permitir que essas compreensões fossem equivocadas. Por exemplo, quando você olha lá no Salmo 73, o salmista fala que ele quase desviou-se da fé, porque ele contemplava a vaidade dos homens, dos ímpios, a soberba, nada acontecia com eles. Ele começa a descrever as suas angústias, e aí depois ele diz que ele foi ao templo e ele orou, e ele então viu que pensava como, que ele agia como um irracional, como um bruto, porque ele viu que o fim de todos esses homens, que eles estão em lugares escorregadios, ou seja, eles estão caminhando para o juízo. E aí ele termina o salmo falando que é bom louvar ao Senhor e servir ao Senhor. Ou seja, o salmista expressou a angústia dele, expressou os medos dele, expressou uma certa incredulidade em alguns momentos, mas ele conclui da forma correta. Ou seja, organicamente o Espírito Santo usou esta angústia, os temores que o salmista tinha, levando-o a entender corretamente as coisas e então registrar, para que nós pudéssemos aprender com o que ele ali nos ensina, o Senhor através dele, de que nós não devemos invejar os ímpios, mas entender que eles caminham para um juízo e que é bom servir ao Senhor independentemente da condição financeira, das lutas que nós possamos ter. Então é apenas um pequeno exemplo. Outro aspecto importante que nós entendemos aí, dentro da teologia reformada, sobre a inspiração, é que ela é verbal, no aspecto de que cada parte da Escritura é verbalmente inspirada. Por exemplo, Jesus falou assim em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus está aqui, ele usa duas consoantes hebraicas que são pequenas para dizer que nenhuma parte, mesmo que insignificante dentro do vocabulário hebraico, do alfabeto hebraico, poderia passar. Ou seja, toda a escritura, desde das consoantes, das conjunções, dos verbos, das preposições, dos substantivos, da construção gramatical da escritura, tudo é inspirado por Deus. Não está ali por acaso, não é sem propósito. Você tem que olhar tudo isso entendendo que um portanto, um pois, um porém, um todavia, traduzido para a nossa língua, um e assim por diante, uma vírgula, um acento, tudo está verbalmente inspirado por Deus e que segue o propósito de Deus através do autor de expressar aquilo que ele quer que seja expressado dentro do plano redentor de Deus. E por último, nós reformados acreditamos no aspecto sobrenatural, diferentemente dos liberais. Nós cremos que Deus, ele sobrenaturalmente inspirou esses homens. Nós cremos que a Escritura é a verdade, como Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quer mostrar que não só a palavra de Deus é a verdade, mas ela é a verdade porque ela procede de Deus. Você pegar o Salmo 19, versos 7 a 10, o salmista Davi fala que a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor, o juízo do Senhor e assim por diante, falando sempre que é do Senhor, preceitos do Senhor, lei do Senhor, testemunho do Senhor, ou seja, procede do Senhor, e por isso que procede do Senhor de forma sobrenatural, é que a Escritura é a verdade de Deus. E o próprio Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, João 14,6. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra registrada. Ou seja, Jesus e a palavra dizem a mesma realidade, a mesma verdade. Por quê? Porque é esse aspecto sobrenatural, plenário, orgânico que a Escritura tem e que nós devemos entender, plenário que a Escritura tem, que nos mostra o caráter e a natureza das Escrituras. Esse é o pensamento, é a posição de todo verdadeiro reformado.
Como é que você sabe a posição de um reformado, da teologia reformada acerca de algum aspecto, como no caso aí a Escritura? Você estude as confissões reformadas, e elas vão dizer as mesmas verdades. Todas elas, confissões reformadas, vão dizer que a Escritura toda é inspirada e vai expressar essa opinião, essa visão bíblica de todos os reformados. E por último, quero tratar aqui com vocês é a extensão da inspiração. Até onde se estende a inspiração? Por exemplo, alguns entendem que a inspiração seria apenas para os pensamentos dos autores bíblicos, mas não para as palavras. Então é essa teoria de que então a inspiração seria para os pensamentos, mas não para as palavras. Eles pensaram uma coisa e escreveram outra. É algo completamente contraditório, em termos de lógica. Outros entendem que a inspiração pertence somente a certas partes das Escrituras. Então, algumas partes, mas a pergunta é quais as partes seriam? E quem decide quais são essas partes inspiradas? Essa é uma questão. Quem é o juiz da verdade para dizer, não, essa parte é inspirada, essa parte não é inspirada, e assim por diante. Então, essa teoria também é completamente fora do que a Escritura testemunha. Mas há uma outra pensamento, que é o pensamento reformado, é de que tanto os pensamentos dos homens usados por Deus na inspiração, como as suas palavras são inspiradas. Até uma questão de lógica, né? Como eu acabei de dizer, você pensar numa coisa e escrever outra tem que ser um artista mesmo. Ainda mais produzir um livro da complexidade das Escrituras. Teria algum problema psicológico. Mas nós escrevemos aquilo que nós pensamos. Nem sempre nós conseguimos, né? Lógico, eu sei, nem todo mundo tem a facilidade de colocar no papel aquilo que está pensando, porque não organizou bem as ideias. Mas não se trata disso no caso dos homens que Deus usou. Eles foram capacitados para escrever. Deus deu a eles a condição disso, e usando a habilidade de cada um deles. Você vai ver que, por exemplo, entre Pedro e Paulo há uma diferença muito grande em relação à condição de cada um. Não que um seja mais importante do que o outro, mas demonstra que Deus usou a Pedro dentro das limitações dele, de conhecimento gramatical, cultural, e usou Paulo dentro da condição dele erudita. Tanto é que Pedro fala, eu citei esse texto, mas cito novamente para tentar ampliar o entendimento. Pedro, na segunda carta, no capítulo 3 da segunda carta dele, ele fala que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que os homens deturpavam para a sua própria destruição, como também faz com as demais escrituras. Então Pedro fala que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. O que ele compreendia que havia maior profundidade teológica naquilo que Paulo escrevia. Não significa que Pedro escreveu coisa superficial. Então eu queria mostrar apenas que Deus usava Pedro dentro da sua condição e usava Paulo dentro da condição dele com propósitos diferentes, mas que se complementam, porque, como eu já disse, a Escritura é uma unidade progressiva, em que cada homem, cada profeta, cada autor que Deus usou, complementa o outro para dar uma revelação completa daquilo que Deus quis que fosse revelado a nós, sobre Ele, sobre nós, sobre o seu plano redentor, para que nós pudéssemos caminhar conforme a sua palavra. Diante disso, meus irmãos, eu quero caminhando aqui já para o encerramento desta aula, e no que diz respeito ao vídeo aula, é o último vídeo aula, mas a minha expectativa é que no final desse curso você tenha essa convicção reformada, e não porque é reformada, porque é bíblico, de entender que a Escritura é inspirada por Deus. E ela, por ser inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para educar, para corrigir, para nos treinar e nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Que não há santificação sem a palavra de Deus. E que em nós deve habitar ricamente a palavra de Cristo. E quando ela habita ricamente em nós, naturalmente os nossos relacionamentos são transformados, a nossa visão de mundo é transformada, a nossa visão de nós mesmos é transformada, e principalmente a nossa visão acerca de Deus é transformada. E por causa desta visão acerca de Deus ser transformada é que o restante é transformado.
Ou seja, nós só podemos enxergar a nossa realidade, o nosso coração corretamente, na medida em que nós conhecemos a Deus por meio da Escritura. Então, nesse tempo de pós-modernidade, onde não há padrões, não há verdades absolutas, onde se prega isso, relativizando tudo, inclusive a própria fé, que você não caia nessas ciladas, que você ame a Escritura, que você possa dizer, como o salmista Davi disse, que a palavra de Deus era mais desejável do que ouro e mais doce do que favos de mel. Que o seu coração cada vez mais seja envolvido pelo amor, pela Escritura, desejando cada vez mais servir ao Senhor conforme a sua palavra. Que o misticismo evangélico não envolva o seu coração. Que o legalismo, o liberalismo, a neortodoxia e assim por diante não cause na sua mente ilusões, mas que o seu coração, a sua mente seja edificada sempre pela palavra de Deus, que é plenamente inspirada, que é verbalmente inspirada e que Deus usou esses homens dentro das suas condições para que nós pudéssemos conhecer o Senhor verdadeiramente. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja edificada pela palavra. Muito obrigado por você ter feito parte desse curso e por você que acompanhou aí as aulas através do Facebook. Deus assim nos abençoe. Amém.